Conforme anunciamos, estamos recebendo aqui no nosso estúdio da Rádio Estação FM, consequentemente, faremos os recortes para o podcast Brasileira Mídia, aqui da nossa conversa com o presidente da Câmara, o vereador Júnior Aguiar. Ele que recentemente reassumiu a presidência da Câmara no ato de reeleição, e nós vamos conversar a respeito do seu trabalho como vereador, presidente da Câmara, também os assuntos de Brasileira, que a gente não pode fugir a essa regra. Boa tarde, amigo Giva Ferreira. Boa tarde a todos os amigos que nos acompanham nas redes sociais, todos os brasileirenses hoje antenados nessa grande audiência que é o Jornal da Estação. E agora parabenizar também aqui, já iniciando essa sua ideia do podcast, trazendo aqui algumas pessoas para falar sobre nossa querida Brasileira e todos os assuntos interessantes. Toda a sua equipe aqui de produção, que eu estou vendo aqui que você tem aqui nosso amigo Leo Cedês, tem o Wesley Barros, tem o Bira, é toda uma equipe por trás das câmeras, É uma logística grande. Então estão todos de parabéns e tenham a todos um bom dia. Deixa eu mandar aqui uma boa tarde para a Aurinete, lá na região do Poção, também acompanhando a gente. Vamos falar aqui do trabalho do vereador Júnior Aguiar. É o seu primeiro mandato, já falamos sobre esse assunto, já estamos aí entrando no terceiro ano do seu mandato como vereador. As experiências, vereador Júnior Aguiar, até aqui, os projetos que o senhor tenha colocado em prática e o que tem prosperado no seu mandato de vereador parlamentar lá da Câmara. Bom, Giva, como você iniciou, é o meu primeiro mandato. Eu, graças a Deus, foi a primeira eleição que eu disputei como vereador. Já tinha um sangue político, como sempre deixei claro. Meu pai já foi prefeito, vereador, vice-prefeito, já foi tudo que podia ser em Brasileira. Saiu da política para apoiar a minha mãe, a candidatura da minha mãe. Foi eleita 2 vezes como vereadora. E resolvemos, entre família, que eu também gostava da política. Então eu tinha, naquele momento, mais fôlego, pelo fato de ser mais novo. Gostava de fazer a política, porque a política não é só dizer, vou ser candidato e vou ter tantos votos e depois vou cruzar o braço. A política é um esporte, você tem que gostar. E graças a Deus tive aí uma votação expressiva, fui o vereador mais bem votado tanto na disputa daquele ano, 2020, como também da história de Brasileira, obtivendo aí 495 votos. E todos os dias, toda a oportunidade que eu tenho, eu agradeço cada um desses 495, agradeço também aquelas pessoas que não pôde votar, porque já tinham outros compromissos, eu respeitei. Então, assim, para mim, Giva, mesmo eu tendo o sangue da política na veia, correndo no sangue, sabendo que aquilo era o que eu queria, tá na política, tá como vereador, para mim não deixou de ser uma novidade. Porque você tá na frente é diferente. Então, para mim tudo foi novidade. Fui eleito, confesso que eu fiquei, agora fui eleito, tive a aprovação do povo, agora eu vou ter que trabalhar por eles, vou ter que dar o meu suor, eu vou ter que retribuir essa consciência que tiveram de votar nesse vereador que nos fala. Então, assim, comecei, concorri logo em janeiro, no dia que a gente foi empossado como vereador, já teve a eleição da mesa diretora da Câmara, qual eu concorri já a vaga de presidente. Consegui, com a ajuda dos 9 vereadores, dos 8, eu mais 8 vereadores, consegui ser eleito também, ou seja, foi minha segunda vitória como vereador e como presidente da Câmara. Tanto a sua primeira como a segunda foram unânimes, Unânimes, a votação isso. lá para presidente, E outra, Giva, foi 2 responsabilidades. Eu estava à frente de uma pasta, de uma responsabilidade, que é o órgão fiscalizador do município, é a Casa do Povo, que era a Câmara Municipal. Então, assim, eu com aquela responsabilidade, eu carregava um peso maior, que era novidade. O Júnior vai ser presidente, nunca foi vereador mais bem votado, vai ser logo presidente. Isso, eu confesso que era uma responsabilidade muito grande, mas essa que eu não baixei a cabeça e sabia, eu sentia que eu estava preparado para isso, certo? E como vereador, falando aqui como vereador, não como presidente, eu fiz alguns indicativos em prol da população, mesmo não tendo sido atendido na grande parte, mas tem alguns muito interessantes, muito importantes.
Por exemplo, um dos indicativos que eu mandei foi o indicativo do projeto de lei o 255/2022, que ele dispõe sobre a jornada de trabalho dos enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem no âmbito da administração pública. Esse foi um projeto que a gente se reuniu com alguns profissionais da saúde, a gente encaminhou, certo? Encaminhamos ao ofício dia 15 de agosto, onde solicitei o indicativo de projeto de lei para mudar o piso salarial da enfermagem. Isso é uma coisa que a gente fica mais feliz ainda pelo fato de eu também ser da área. Eu sou enfermeiro, hoje eu tô vereador, presidente da Câmara, mas a minha profissão é enfermagem. Então fiquei mais, foi dupla vitória, né? E assim, Giva, depois a gente, como vereador, vereador de oposição, a gente tinha que mandar alguns requerimentos e esperar ser atendido, né? Um dos requerimentos que eu mandei também foi no tempo a recuperação da estrada, da recuperação de estrada, Roço, né, na comunidade Pissarra, Sacas do Polidoro, Data Viado. Essa a prefeitura não atendeu, mas graças ao governo do estado, a estrada foi toda refeita, né, recuperada, empissarrada, que liga ali da Pissarra ao Data Viado. Então, isso agora recente, presidente? Esse final do ano passado. Foi, né? Então assim, a gente não foi atendido pelo Poder Municipal, mas graças ao governo do estado a gente conseguiu, assim, não foi um pedido diretamente do vereador Júnior Aguiar. Tinha outras lideranças, porém de oposição, que solicitou, e o governo do estado também acatou, certo? Também tem um requerimento meu, que é um pedido de uma capela mortuária, esse qual, desde quando minha mãe foi vereadora, a gente já tinha solicitado. Na Brasileira, a gente tem um cemitério, que se eu não estiver enganado, foi o primeiro cemitério daqui da cidade, certo? Ele fica próximo ao hospital. Ele fica ali do lado, esse próximo ao hospital por aqui, trás certo? da casa do seu Duco. Lá é uma área que a gente solicitou que a prefeitura fizesse uma capela mortuária, porque assim, a gente tem alguns exemplos que eu não quero citar nomes, porque eu acho que não é, pessoas que estão sendo veladas na casa de parentes, que nem todo mundo que viaja deixa uma casa, às vezes quer ser enterrado aqui, tem que ter um local. E eu, comentando isso agora há pouco, dessas minhas reivindicações, até me informaram que o terreno está sendo invadido, o cemitério. O próprio cemitério. Estão afastando o muro aos poucos, que é uma coisa que a gente vai... Estão se apropriando. Vamos se apropriando, que a gente vai correr atrás, se for, a gente vai ter que pegar a explicação do município, por que o município está deixando. Se o cemitério é público... Mas esse seu pedido para a capela mortuária não atendido, o que o município dá como justificativa para a não construção? Quando eu encaminhei, foi que seria analisada a possibilidade. E está em análise até aqui. Análise, isso foi no início do mandato, está com 1 ano e meio. E até agora não teve, né? A gente passou esse período pandêmico aí, que todo mundo sabia qual era a dificuldade. Mas assim, confesso que eu ainda estou confiante. A prefeitura vai tomar as providências, vai analisar, né? Porque um requerimento nosso a gente não obriga o município a fazer. A gente apenas dá sugestões, a gente deixa bem claro, certo? Como também foi um requerimento que eu tinha mandado para os assentamentos para recolher o lixo. Pouco tempo depois a gente foi atendido, o carro estava passando nos assentamentos. Então assim, tem algumas coisas que a gente não é atendido, mas a gente está fazendo o papel. O vereador tem que fazer o quê? Fiscalizar e cobrar do município. E eu, como vereador Júnior Aguiar, vem fazendo esse belo trabalho, porque eu estou dando expediente toda semana na Câmara para receber o povo. Porque vereador é funcionário do povo, vereador não é funcionário da empresa privada. Então acho que o vereador tem que fazer isso, tem que fazer os requerimentos e torcer para compreensão do poder executivo, analisar e, se realmente for bem-vindo para o município, executar, certo? Então assim, Giva, a gente como vereador também, a gente vem fiscalizando, a gente vem correndo atrás de benefícios fora, a gente vem, como presidente da Câmara, vem procurando melhorar a questão do âmbito, né? Que acredito que seja outro tempo que a gente vai falar. E o vereador Júnior Aguiar agradece. Fez agora 3º ano, estou entrando no 3º ano de mandato. Dizer que só tenho a agradecer a todo mundo. Essas ações que eu venho fazendo, mas a Câmara está de porta aberta, como a minha casa, para poder trabalhar pelo povo, porque às vezes a pessoa fica muito assim, rapaz, eu quero fazer uma reclamação, a quem procurar, já estou me colocando à disposição, quem quiser procurar, a gente está aqui para saber se tem alguma irregularidade,
Essa semana eu fui procurado sobre algumas irregularidades do município. Já estou tomando as providências para dar informação, certo? Para dar informação para esse eleitor, esse cidadão de Brasileira, que eu acho que é esse que é o papel do vereador. Aqui no Jornal da Estação, presidente, a gente recebe muitas demandas, muita reclamação, e algumas das pessoas reclamam também do vereador. Por que o vereador não faz isso e aquilo? O trabalho do vereador, ele é para fiscalizar, justamente, né? Tem as sessões, elas são apresentadas virtualmente. Ainda por conta da pandemia não há como receber o público no plenário, né? Existem as restrições, mas o vereador, ele fiscaliza, ele envia os seus pedidos para o Poder Executivo e, como você disse, lá é analisado. Como vereador, que dificuldade, Júnior Aguiar, você tem com acesso à gestão municipal? Há um diálogo saudável? As reivindicações que você citou, você envia diretamente, cobra da prefeita, dos secretários? Como é que se dá esse entrosamento do vereador com o Poder Executivo? Giva, assim, como eu citei agora há pouco, a gente tá para fiscalizar, ver as necessidades do município e encaminhar para o Poder Executivo. Mesmo eu não estou sendo atendido, eu mando alguns requerimentos, como eu disse, eu estou aberto a diálogo. Às vezes tem alguma necessidade do município que a gente não tem conhecimento, porque a gente é vereador, mas a gente não pode estar ao mesmo tempo em todo lugar do município, mas a gente está à disposição da população nos procurar para estar encaminhando as suas necessidades, que o papel do vereador é esse. Qual a necessidade de comunidade X? Pronto, Data Viado precisa de um abastecimento da água. A população procurou o Júnior tem que fazer o quê? Tem que mandar um requerimento para a administração municipal, para a prefeitura. Infelizmente, a gente que é oposição, a gente não é atendido. Já tem alguns casos, que foi um desses meus requerimentos da enfermagem, que já chegou o projeto na Câmara como se tivesse partido executivo. E não, isso foi indicação do vereador Júnior Aguiar e da vereadora Elisângela Mello. Nesse caso, o que prospera? O do Legislativo ou do Executivo? O que pauta ali no final da história ali? Giva, fica registrado tanto nos ofícios que a gente manda, como no do Executivo, que é um indicativo daquele vereador. Mas às vezes, pelo fato de ser oposição, acredito que quando vai encaminhado para a Câmara, é excluído aquele encaminhamento do vereador, aquela indicação, que no caso eu mandei juntamente com a vereadora Elisângela, e como chegou lá, mas assim, na hora da apresentação foi citado pelo mesmo nome da vereadora Elisângela, né? Eu não quero estar aparecendo à frente, eu quero que seja resolvido. É só para o ouvinte entender a dinâmica de como é que funciona na Câmara. O vereador não tem poder de executar a lei, de indicar, né? Projeto de lei, envia para o Executivo, o Executivo manda o dispositivo de lei e a Câmara devolve, e então o Executivo transforma em lei. Assim? Isso. Procede? Procede. Já posso ser vereador? Tá tudo certo, né? Pode, pelo menos eu entendo, né? Já estou sabendo desse, já está se lançando já. Muito bem, agora vamos falar, vereador Júnior, se você tem algum complemento sobre o seu mandato de vereador? Não. Então vamos aqui partir da sua experiência como presidente da Câmara, vereador eleito pela primeira vez, mais votado no município de Brasileira, e já quando acaba a eleição para vereador, já se articula a eleição da presidência da Câmara. Quando você se tocou assim, eu sou presidente da Câmara de Brasileira, o que passou pela cabeça do cidadão e do vereador Júnior Aguiar? Bom, isso foi o que eu adiantei agora há pouco aqui no início do discurso. É uma responsabilidade que a gente, quando cai a ficha, você tem que estar preparado. E graças a Deus, quando caiu a ficha, eu vi, rapaz, eu estou preparado, porque a responsabilidade que eu vou ter de estar à frente da presidência de vereadores com 3, 4, 5 mandatos que a gente tem vereador, larga, muita experiência larga. Mas assim, graças a Deus, consegui conduzir os 2 primeiros anos, que é o primeiro mandato, né? Presidência da Câmara, deixando claro que é a cada 2 anos, não a 4, igual vereador. E assim, Giva, eu consegui fazer algumas ações na Câmara no meu primeiro mandato. Eu investi, né, com recursos próprios da Câmara, que a gente está lá para isso, para cuidar do ambiente da Câmara, como também para poder reorganizar a questão de deliberação de projetos, indicativos, essas coisas que a gente já citou. Fiz algumas compras de equipamentos digitais para facilitar a questão de notebooks, impressoras, no break, entendeu? Essas coisas. Climatizei a área de espera, né? A pessoa chegava lá para falar com o vereador,
ali era muito quente, a gente climatizou. Tudo isso aí é coisa que já foi da nossa gestão, da nossa primeira gestão. A gente investiu também em questão de imóveis, que estava lá desde, acredito, da primeira gestão de 2000 para trás. E assim, a gente vem procurando deixar a Câmara moderna, tanto na estrutura como no vamos dizer assim, no modo de atendimento, tentando diferenciar um pouco dos ex-presidentes, que era uma coisa mais restrita. A gente reformou o prédio, depois reformou dentro. Eu fiz também, Giva, parece ser uma coisa simples para algum, mas para a Câmara, como foi a primeira vez, o primeiro veículo da Câmara Municipal. Sim. Hoje a Câmara tem uma moto que nunca tinha sido comprado pelos ex-presidentes, né? Vamos falar assim. E hoje eu consegui comprar. A gente conseguiu comprar uma moto que está à disposição dos vereadores e à disposição da própria Câmara, porque a Câmara tem seus mandatos, tem seus ofícios para entregar, né? A Câmara, ela é um fiscalizador. A gente precisa de um veículo para poder fiscalizar uma obra. E isso é uma coisa que a gente já vai pensando no futuro, modernizar, e já foi pensando essa moto já está operando com o já está operando. Ela é uso exclusivo dos vereadores e dos funcionários da Câmara. Isso aí a gente já sabe. O vereador precisa fazer uma fiscalização, é só ele solicitar, dizer qual é a obra, o que ele vai fiscalizar, sendo coisas Claro que a gente não pode abrir só para coisas pessoais, mas para trabalho, de como o vereador está à disposição, certo? Presidente, só para o ouvinte entender, que muita gente não conhece a estrutura da Câmara e nem a estrutura funcional, né? Como é que se dá a estrutura funcional da Câmara de Brasileira? Tem o presidente, como é que se dá lá para o cidadão ficar sabendo como é que funciona lá nos anais da Câmara? A gente tem um presidente da Câmara Municipal e a gente tem 2 funcionários concursados, que é o nosso amigo Alderismar e a Silvia. E temos contratado 3 funcionários. Hoje de assessoria, né? Hoje a Câmara funciona, da data de hoje, com 5 funcionários. Então, 5 funcionários, eu até digo que lá a gente se ajuda nas funções, entendeu? A gente tem um jurídico que faz o papel dele, mas está auxiliando ali a financeiro. Porque, assim, mas também está à disposição dos vereadores. Também está à disposição dos vereadores. A gente tem eu me coloco à disposição, coloco o jurídico, mesmo não sendo a obrigação direta, né? Quando está analisando os projetos, para os vereadores estar lá, está solicitando, tirando alguma dúvida antes de ser votado os projetos. Então, assim, a gente trabalha, mas estamos aí vendo a possibilidade de viabilizar um aumento nessas funções, entendeu? Mas via concurso ou somente criação de cargos para assessoria? Não, a gente está analisando, porque a gente precisa, tudo que a gente faz é através de pesquisa do Tribunal de Contas, porque como a gente é um órgão fiscalizador, a gente tem que dar exemplo. Eu estou fazendo as pesquisas e o tribunal está me autorizando e eu vou executando. Você assumiu recentemente o seu segundo mandato, foi reeleito por unanimidade, assim como no primeiro mandato. O que muda da primeira gestão Júnior Aguiar para essa segunda que se inicia? Está mais seguro, mais experiente? Com certeza, bem experiente, mais preparado e mais confiante que as coisas vão dar certo. Lembrando, presidente, que nessa nova legislatura houve uma mudança na configuração, né, das oposições. Daqui a pouco a gente fala desse assunto e vai requerer de fato que você tenha mais habilidade, né? Porque, como você disse, são vereadores extremamente experientes. Estamos no ano que parece que a eleição acontece amanhã, né? Já estamos no ano pré-eleitoral. Já começou antes de deputado. Antes do deputado. Mas antes de chegar na Brasileira para prefeito, que parece que a eleição é amanhã, saímos recentemente de uma eleição de presidente, governador e deputados. Como foi a sua análise do seu grupo político? Ficou satisfeito com os números dados ao seu grupo? Com certeza, não tenha dúvida. Nós somos de um grupo, hoje brasileira, de oposição. O que é um grupo de oposição? É o grupo a qual não concorda com algumas ações do município e qual não faz parte. Eu disputei a eleição em um grupo de brasileira e hoje eu permaneço nele. Como você disse, teve algumas configurações e alguns vereadores que eram situação de oposição e vice-versa. Então, vereadores experientes, a qual eu estou sabendo lidar com eles. Eu acredito que eu não, pelo fato de eu ser presidente, o presidente ter o poder de tomar algumas decisões só, mas eu sempre procuro
conversar com vereadores da oposição, mas também com vereadores da situação, porque eu acho que a Câmara tendo harmonia, quem ganha é a população de brasileira. Sem dúvida. E falando em relação às eleições que você perguntou, Giva, o grupo, não foi o Júnior Aguiar, eu tenho um grupo, o grupo Júnior Aguiar, juntamente com o vereador Zé Pequeno, vereadora Cléia Pimentel, suplente Alcides, suplente Marise, aí a gente tem as nossas lideranças, que a gente tem Poção, tem Mucambim, tinha apoiadores no IUS, e assim, Giva, eu não quero pecar, esquecendo alguns nomes, mas esse grupo mostrou mais forte do que a população, às vezes algumas pessoas comentavam, porque a gente mostrou que tivemos 1.188 amigos votando no deputado estadual, certo? Então isso é muito, muito satisfatório, pelo fato de a gente estar na oposição e a gente ter ficado em segundo lugar em Brasileira. Quando se fala a nível estadual, governo do estado, nem se compara, né? A eleição local é mais complicada. Porque aí já tinha um grupo aqui, mais 3 grupos votando no mesmo governador. A oposição, na verdade, se dividiu, né? Isso, a oposição se dividiu. Eu até digo que a oposição fez na eleição de governo como se faz na eleição de prefeito. Prefeito, todo mundo vota no mesmo prefeito, mas se divide para vereador, com a soma dos votos do vereador que diz qual votação que o prefeito vai ter. E aqui foi do mesmo jeito. O grupo de oposição se dividiu para votar em alguns deputados, porque a gente era oposição, a gente não podia votar só num, votou em alguns deputados e a soma foi aquela votação que teve o governador Rafael Foteles. Então, nesse caso, as oposições, mesmo fatiado ali, deputado diferente, juntando todo mundo, venceria ali os números da gestão municipal. Números não erra, e eu não tenho dúvida disso. Sim. Hoje, Giva, a oposição ganhou em todas as urnas da gestão. Todas as urnas, isso somando as oposições. Sim. Certo? Claro que tem essa história de dizer assim, mas a oposição não tá unida porque vai para lá, vai para cá. Toda política é isso, é um jogo de baralho. Vai uma carta, vem duas, às vezes vai uma carta, faz uma festa, vem 2 cartas, a gente fica calado. Então assim, a oposição de Brasileira, comparado com a gestão, com a situação, a oposição deu mais de 1.600 votos de maioria. Então juntos, né, fizeram isso se a gente tivesse votado todos no mesmo deputado, certo? Sim. Então, no caso, a oposição teve na faixa de 3.556 votos. A oposição. 3.056 votos. Sim. Se a gente for unir, que a oposição hoje está unida, às vezes tem algumas pessoas ansiosas porque está faltando 2 anos e queria que a oposição estivesse mais unida, mas a oposição hoje, mesmo ela tendo alguma perca, eu não tenho dúvida que a oposição tinha mais de 1.000 votos de diferença. Porque sempre tem algum que não vota aqui, agora como também tem gente que não vota no outro lado, mas hoje eu tenho certeza que a oposição está unida, e se as eleições fossem hoje, porque o dia da manhã é escuro, se as eleições fossem hoje, a oposição teria mais de 1.000 votos de diferença em cima da situação. Já que você antecipou aí o assunto da eleição local em Brasileira, como a gente diz aqui, o processo em Brasileira ele é acelerado, né? Ele começa muito antes, está em andamento, né? A gente parece que a eleição de prefeito vai acontecer amanhã. O que mudou na configuração agora recentemente? O que a oposição perdeu? A oposição perdeu o vereador Nelson, que no seu pronunciamento, quando aderiu à gestão municipal, disse que perdeu espaço na oposição e estaria migrando para a gestão municipal. Pouco tempo depois, o ex-vereador, ex-presidente da Câmara e ex-prefeito de Brasileiro, Alan Jussier, que por 2 vezes foi derrotado pela prefeita Carmen Jean nas 2 últimas eleições, 2019 e 2020, teve ali mais de 2.000 votos, né, para representar a oposição, e agora, recentemente, ele anunciou a sua adesão, segundo o site Piripiri Repórter, uma adesão político-administrativo por corroborar com os projetos políticos da prefeita, e lá está ele hoje, ontem adversário, hoje aliado. Como é que o senhor analisa essas idas, falta de espaço, conjectura de gestão parecidas? Como é que o senhor analisa essa ida de algumas peças da oposição para a gestão municipal, agora nesse comecinho de 23, faltando praticamente 2 anos para o pleito municipal? Giva, o meu análise é como eu disse,
A brasileira é um pouco adiantado, né, em relação à eleição. A gente está 2 anos das eleições e brasileira já está trabalhando como se estivesse faltando 2 meses. O nosso grupo de oposição teve algumas percas, como você citou aí o nome do vereador Nelson, pelo qual, como pessoa, não tenho nada contra, e o vereador Alain. Mas essa história de não ter espaço, infelizmente eu não concordo, porque o espaço a gente faz. O meu espaço, eu procuro o meu espaço, eu não espero alguém criar espaço para mim. Então, assim, você pedindo para mim fazer uma análise. Vamos para a matemática. A gente teve a perca de um vereador e um ex-vereador, certo? Hoje, eles foram para lá em troca de 2 secretarias. Isso a população vai analisar, se foi porque achava que a gestão era melhor, ou foi porque precisava da secretaria para algo do tipo, porque é muita coincidência, né? No dia que declara apoio à gestão da prefeita, estão assumindo as 2 secretarias. Uma é indicação e o outro realmente foi para a secretaria, que todo mundo sabe que está, como a gente vê nas redes sociais, uma é indicação da educação e outra indicação da Secretaria de Saúde. Então, assim, mas só, Giva, passamos de umas eleições agora no passado, que a gente tem os números dos grupos. Esse grupo, essas duas pessoas que como pessoa não tenho nada contra, mas politicamente não concordei com o que fizeram, essas pessoas mostrou que tem uma quantidade X de votos. Deputado que ele votou juntamente com a vereadora Elisângela e o vereador e a ex-prefeita Paula Araújo, se dividiu. Foram conseguiram 2 secretarias em vez de uma, porque foram fatiados, mas os números é o mesmo. Tiveram aproximadamente 600 votos. A gente sabe do trabalho da vereadora Elisângela, a gente sabe do trabalho da ex-prefeita Paula junto com o Zé Filho, que tem seus afazeres, mas quando estão aqui estão fazendo política. Então não é agora que nós vamos dizer que desses 600 votos eles não tiveram essa contribuição daí de mais de 50%, entendeu? E a oposição hoje tem mais gente vindo de lá do que para lá. Hoje o vice-prefeito, por exemplo, será se esses 2.000 e poucos votos que a gestão teve não foi a metade, não foi 1/3, não foi 2/3 do vice-prefeito? E o vereador Gilson Borges, que é um dos mais bem votados, que hoje é a oposição. Então eu penso assim, a oposição hoje não perdeu, foi troca de cartas. Hoje a oposição está recebendo um apoio, não quer dizer que hoje o grupo pelo qual eu faço parte desde a eleição, mesmo algumas pessoas tendo saído, aquela que a gente acreditou, não quer dizer que o grupo já está todo unido, mas quem não é gestão é oposição, natural. A partir do momento que eu não faço parte do grupo político da prefeitura, eu sou oposição. Então é isso que a gente vai para somas. Eu tenho certeza que o grupo de oposição hoje todo está unido. Ninguém tem ambição de nada, a ambição que a pessoa tem é o mesmo, é melhorar a brasileira, se unir, porque eu acredito que é isso que está acontecendo. E gostaria de tranquilizar também que eu recebi algumas ligações em relação à ida do nosso representante da oposição. Algumas pessoas... Ele o líder, né? Da oposição. Que era o líder, né? Que eu confesso que a gente nunca esperou essa atitude, mas respeito a opinião, ele disse que tem os seus motivos. Me ligou dizendo que tinha aceitado, até agradeci pelo fato de ter pelo menos isso. Mas seria o mesmo argumento de falta de espaço na oposição, presidente? Giva, é complicado, porque assim, seria para voltar à vida pública. Professor pode voltar para a vida pública. Sim. Se afastou de professor para ser secretário de saúde. Financeiramente, acredito que o salário seja praticamente a metade. Mas eu não vou entrar em detalhes. Porque muita gente me ligou decepcionado, certo? Muita gente me ligou decepcionado pelo fato de Júnior, a gente brigou, uma briga saudável, a gente defendeu uma bandeira de uma pessoa a qual estava ali, era o nosso líder. E infelizmente ele se titulou que não era líder. Como é que se deu o fim das eleições, presidente? Terminou a eleição municipal. Quando eu escuto essa fala, até mesmo do próprio ex-candidato, do ex-prefeito Alain, eu tive conversas de bastidores,
em que, não tem um espaço. Como é que se deu? Terminou as eleições municipais. Vocês, pelo menos, mantiveram esse contato? Houve essa consideração do candidato derrotado naquelas eleições com as oposições para dizer, estamos aqui, vamos seguir? Ou deixou todo mundo solto e chegou no estado em que está a oposição hoje, fatiado e todo mundo procurando uma maneira de se reagrupar? Passando-se as eleições, o grupo ficou acéfalo, diríamos. Quando a gente perde uma eleição, a gente passa ali aquele resto de ano, vamos dizer assim, né? Foi em novembro, a gente ficou aquele mês de novembro, digerindo dezembro. a porca, como diz o Pedro. Esperando a nova gestão assumir. A gente tinha um líder. Que era o nosso candidato, aquele com apostamos todas nossas fichas, trabalhamos, defendemos, batendo, propagando as críticas no qual ele fazia nos palanques, nas reuniões da gestão atual, que a gestão não era preparada, que os gestores que estavam lá era isso, aquilo, a gestão rebatia que família tal não merecia estar na prefeitura, tinha que sair, e a política é tão assim, Giva, que hoje está tudo misturado. E teve um comentário que a gente ficou sem entender, dizer que o grupo esqueceu. Não, que ele foi se eu sou líder, eu tenho que procurar o grupo, mas enfim... vamos respeitar a opinião, desejo sucesso, que não tenho nada contra a pessoa, eu só não gostei da maneira pelo qual o grupo ficou, né? Porque se a gente aposta numa carta, a gente confia, a gente deposita todas as nossas confianças naquela carta, e não foi do jeito que a gente pensava. Eu vou lhe indagar duas situações, presidente. O primeiro é que já há um candidato da prefeitura lançado agora recentemente, em dezembro, se não me falha a memória, o primo da prefeita, o empresário Ranieri Mazzilli, foi lançado como pré-candidato a prefeito para as eleições de 2024. Por isso, essa loucura, porque nem todo mundo tem coragem de ficar na oposição. Para ser opositor em brasileiro, em qualquer lugar, tem que ter o sangue no olho, ficar no sol, o couro grosso e aguentar a pancada, né? Porque não é brincadeira não, né? Mas enfim, cada um toma a sua decisão e as suas escolhas, e assim a gente respeita. Foi lançada uma candidatura a prefeito. O ex-prefeito Alain deixou um legado de mais de 2.000 votos na oposição, e eu lhe faço aqui 3 questionamentos. Como se dá essa pré-candidatura? Você não tem aí uma identidade política para poder responder pelo pré-candidato, mas como crítico político pode fazê-lo? Esse legado deixado pelo Alain, quem vai liderar essa oposição e como é que a oposição se reagrupa para a eleição de 2024? Recebi recentemente aqui o Richardson, ele se colocou à disposição, está na oposição, se colocou na condição de candidato também. Como é que vocês estão distribuindo essas intenções e como é que vocês vão se reagrupar e sintonizar? Porque se houver uma terceira candidatura, obviamente, a gente já viu isso acontecer, é uma disputa fácil para quem está no governo. Agora, polarizou, não tenho dúvidas que seja uma eleição bastante competitiva. Realmente acompanhei nas redes sociais o lançamento da pré-candidatura, né, do candidato da prefeita, o primo dela, que é o primo que eu não tinha dúvida que seria ele. A gente vê aí pelas as licitações, as dispensas, quem mexe no dinheiro do município, que é a pessoa de confiança. Então, no caso, acredito que não teria coragem de passar, vamos dizer assim, o cofre da prefeitura para outra pessoa, porque tem que ser pessoa de confiança. Achei muito precoce, mas talvez para brasileiro eu volte atrás, porque brasileiro é assim. A gente está há 2 anos nas eleições e já estão trabalhando nela. Em relação à oposição, como eu disse, eu não acho brasileira com nome fatiado. Eu vou explicar qual a diferença da oposição para a situação. Que a brasileira tem muitos nomes bons. A oposição de brasileiro tem muito nome bom. É diferente que a gestão tem que ficar atrás da oposição para poder ter um nome, certo? A oposição hoje, se tiver um candidato a vice lá, hoje pode ter certeza que daqui a um ano eles enganam, porque para levar uma pessoa eles vão ter que prometer a vaga de vice para ir, e se tiver condições, porque secretaria, se tirar, vai zangar uma pessoa. A prefeitura hoje, as principais secretarias estão lá em troca de votos. Todo mundo sabe disso, não adianta, ninguém é criança, hoje tem nas redes sociais, é só ver as coincidências. Adesões daquele político para o grupo da prefeita, no outro dia tem nomes de pessoas trabalhando, pessoas que xingavam defendendo.
Aí eu até aconselho a população ir nos Facebook, pessoas que estão defendendo a prefeita, o que falava há 1 ano e meio atrás. E a oposição, pelo contrário, a oposição já tem um nome bom. Mas uma coisa eu posso dizer, eu sou vereador, fui eleito para ser vereador 4 anos, coloquei meu nome à disposição do grupo de oposição, meu nome está à disposição. Se o grupo de oposição achar que eu sou um bom nome para concorrer às eleições, eu estou preparado, estou aqui para ouvir todo mundo, todo eleitor, toda liderança, todo simpatizante, e estou preparado para conversar com o grupo. Mais uma coisa eu já adianto, o grupo de oposição, eu gosto de deixar a população bem tranquila, mesmo o líder, o nosso líder até então, que a gente tinha até abandonado o barco, mas a oposição está mais unida do que nunca. E uma coisa eu posso garantir, a oposição está ganhando mais do que perdendo. Caso a sua pretensão, você coloque seu nome à disposição da Prefeitura de Brasileira, né, para se candidatar. Caso isso não ocorra, você tem toda a humildade de retomar o seu mandato de vereador, presidente? Com certeza, não tenha dúvida. Como é que vai se dar esse processo de escolha? Não pode ser agora, é urgente também, porque a oposição é diferente da gestão. Não, é porque né? a gestão é assim, quem decide é uma pessoa. Pronto. O gestor decide, meu candidato é esse, mesmo se a pessoa não gostar, se não simpatizar, mas tem que votar naquela pessoa que... Porque assim, a prefeita diz em quem ela vai votar, ninguém pode ser contra, eu concordo com ela. Se eu fosse gestor, não pudesse ir para a reeleição, eu escolheria meu candidato e ia trabalhar. E a oposição não, a oposição tem tempo. Tá todo mundo aqui, eu tenho certeza, todo mundo está assistindo suas lideranças. Eu recebo algumas ligações de pessoas que eu menos esperava, dizem, Júnior, não se preocupe, estou com você. Pessoas que não estavam, dizendo que está. Outras pessoas ligam, Júnior, não se preocupe, nosso grupo está unido, nós estamos junto com o grupo de oposição. Porque tem os simpatizantes e os não simpatizantes. Quem não é situação, automaticamente é oposição. Então, na hora certa, a gente vai se reunir. Eu já converso com todos, individual, tenho um bom diálogo com todos, falo a mesma história, que meu nome está à disposição, mas não quer dizer que se o Júnior não for candidato, o Júnior sai da oposição. Não. Eu perdi as eleições junto com a minha chapa majoritária para passar 4 anos na oposição. Então, eu vou passar 4 anos na oposição. Se eu tiver de entrar na prefeitura, será com o Júnior Aguiar prefeito ou então o candidato da oposição sendo eleito daqui a 2 anos. E o grupo inteiro de acordo, né? Seja qual for a situação. Presidente, como é que o senhor cravaria hoje, se as eleições fossem hoje, já que o negócio está bem adiantado, o candidato da prefeitura com os números da oposição? Como é que o senhor veria um resultado? Isso falando em números, sendo prático, né? A oposição teria uma vantagem em disputar as eleições hoje contra a prefeitura? Falando em números, não tenho dúvidas. Não tenho dúvida, porque a gente deu exemplo das eleições estaduais. E se a gente for... Porque assim, Diva, a gente tem que entender que uma liderança tem um voto. Eu sou vereador, eu tenho o meu voto. Isso é matemática, Matemática, né? Eu tenho o meu voto. Agora sim, eu tive 495 eleitores que eu vou ter que ir atrás de todos para dizer, vou ser candidato a isso novamente. Não é porque eu tive 495 votos que eu vou contar com aquilo para mim, qualquer que eu for competir, não. Se a gente for falar em números, comparando com a passada, a gente vai ver quem foi que saiu, levou quantos votos. Quem foi que veio e trouxe quantos votos. Eu já dei esse exemplo aqui no dia da entrevista. O que a oposição ganhou e o que a oposição perdeu. É só fazer as somas. Mas confesso que hoje a gente não pode pensar só nessa soma. A gente tem que saber quem é realmente que leva. Todo político sabe que mudar de partido é complicado. Ainda mais quando você vai por livre e espontânea vontade, que você não agrada todo mundo. Eu lembro que, você falando em números, presidente, eu lembro que em 2014, na gestão Paula, houve um episódio parecido com esse, onde a prefeita Paula teve uma formatação muito grande, com um grupo muito conciso, por sinal. Inclusive, você estava lá naquela época, Alcides, o Richardson, um grupo que todo mundo dizia imbatível, né? E daí vieram as eleições de 2016, o ex-prefeito Messias colocou ali a sua então esposa da época, a atual prefeita Carmen Jean, e os números foram 8 votos. O que eu quero dizer com isso? Porque a liderança vai, mas tem que combinar com o povo, né? Você tem que saber a opinião do povo. Isso é minha linguagem. Eu sempre digo aqui no rádio que as pessoas que são políticas, elas não podem por si só tomar decisões sem que escute a população, saber a temperatura da população,
Porque eu lembro que naquele período, eu na fila de votação, uma senhora do bairro Estação me disse: seu Gil, você sabia que a eleição aqui em Brasileira é desse tamanhozinho? E eu fiquei, meu Deus do céu, eu já tinha aquela sensação, quando abriram-se as urnas, a gente quase perdeu a eleição, digo a gente porque eu estava na gestão na época, foram 8 votos. Então assim, mudar de lado, cada um tem suas preferências, mas tem que ouvir o povo, a opinião da população e saber o que eles estão pensando sobre essa situação, né? Na verdade, Giva... Você lembra desse episódio? Né? Lembro. A gente teve 2 episódios parecidos. O primeiro, prefeito de reeleição não perde. Não perdemos, porque o grupo também era grande, mas só foi 8 votos. Certo? A prefeita Paula foi para reeleição com a vitória apenas de 8 votos. Ou seja, 5 votos tinham dado a vitória para outra gestora, para outra candidata no tempo, né? Porque 5 somava, faz aquele jogozinho da justiça. Na eleição passada, juntou, Giva, as maiores lideranças de brasileiro, todos os ex-prefeitos, vice-prefeitos, os melhores vereadores, a maior bancada, e esse grupo todinho, qual o nosso candidato era o candidato a prefeito Alan, né? Que a gente votou nele em 2019, votou em 2020. Ele juntou todo a ex-vice-prefeita do primeiro mandato, que é a Patrícia Pimentel, juntou, resumindo, todas as lideranças que o povo acha grande, que eu não concordo, porque eu disse, liderança só tem um voto, mas aquelas pessoas que eram consideradas liderança, e tinha um excesso de confiança. Que era o excesso de confiança? Será possível que a gente perde uma eleição com esse tanto de liderança? E o que foi que a Zona mostrou? Perderam, porque as lideranças estavam esquecendo de ir atrás do eleitor, que soma um voto igual da liderança. Então eu acho que a gente, no cenário político, a gente tem que pensar assim: se vai uma liderança, será se a liderança vai levando todo o seu grupo? Será se a liderança vai levando, se a liderança teve 200 votos, será se ela leva 200 ou leva 50? É isso que tem que ser analisado em Brasileira. Porque todo grupo é assim. O grupo do Alan, naquele tempo, estou falando com propriedade porque eu fazia parte, eu era do grupo, eu fui vereador nesse grupo. A gente teve esse excesso de confiança. A gente perdeu as eleições porque a gente dizia assim: quem vai não leva, quem traz aqui aquela de querer só ganhar. Mas a gente tem liderança em região tal, que a gente vai sair ganhando. E foi decepção, principalmente em Brasileira, que é 50% da população. E a população, aquela que está lá dentro de casa, que não se envolve em política, ali é uma população também inteligente, que está analisando o que está sendo feito. Então, assim, eu estou mais confiante na oposição, porque a população em si está sabendo o que está acontecendo. A gente que é vereador de oposição, a gente é muito cobrado. Eu dou algumas explicações quando me procuro, mas logo vão saber o que é que a oposição está forte, e a oposição vai mostrar, se Deus quiser, que isso é o que vale. Porque quando o grupo lá se torna muito grande, eu tenho certeza que lá tem gente que, em vez de somar, está perdendo voto. Pois bem, para a gente aqui fazer a última pergunta, presidente, quero lhe agradecer a sua vinda aqui na nossa rádio Estação FM, aqui na nossa entrevista, no nosso bate-papo. Quero lhe desejar um segundo mandato como presidente, que seja próximo, que seja de sucesso para você também, e que você obtenha seus objetivos, seja como vereador, seja como candidato a vereador, seja lá onde você for destinar o seu legado político para as eleições que já estão aí se aproximando. E lhe agradeço. Se você quiser acrescentar alguma coisa aqui no nosso bate-papo, fique à vontade. Muito obrigado. Bom, Giva, eu que agradeço o convite. Você ter feito para esclarecer algumas coisas, esclarecer um pouco sobre como funciona a Câmara, né? Porque às vezes algumas pessoas têm até, vamos dizer assim, tem a curiosidade, mas tem vergonha de chegar até o Legislativo. Queria dizer que a Câmara está de portas abertas para todo eleitor de Brasileira, simpatizante, cidades vizinhas. A gente está à disposição para tirar todo esclarecimento. Alguma irregularidade do município, a Câmara está aberta. A Secretaria da Câmara sempre tem uma pessoa para poder anotar todas as suas reclamações. E falando no outro tema que foi abordado, dizer que a gente está aqui, a gente está trabalhando pela oposição de Brasileira, porque uma oposição ela é essencial no município. A oposição ela está para cobrar as irregularidades da atual gestão. E dizer que a oposição está firme. Queria tranquilizar essas pessoas que
que acha que ficou assim, eu fiquei agora sem pé e sem cabeça porque aquela pessoa que eu confiei não está mais, fulano está dizendo que não vai mais participar de política e etc. E dizer que a gente está aí, a gente teve também a sorte de fazer o governo do estado, como foi mencionado. A gente tem apoio do nosso grupo, tem um apoio aí do governo do estado, Rafael Fonteles. Já tive uma conversa com ele, tive uma conversa com o nosso deputado federal eleito Florentino Neto, todos esses que estão com coragem de arregaçar manga para estar nos ajudando junto com a oposição. Então, assim, a gente não tem gestão municipal, mas com a gestão estadual a gente consegue também fazer um bom trabalho e procurar todo dia melhorias para nosso município de Brasileira. Então, por fim, tá chegando quase a hora do lanche, né, Gil? Que o almoço já passou. Mais uma vez agradecer aqui todo o pessoal aqui da produção, o Leudo, o Bira, o Wesley, o Giva Ferreira, e dizer que estamos aqui à disposição para voltar aqui quando você tiver alguma dúvida. A gente está aqui para esclarecer melhor, tá bom? Então tenham todos uma boa tarde e muito obrigado por tudo. Muito bem, conversamos com o presidente da Câmara, o vereador Júnior Aguiar, e a gente vai anunciar a nossa próxima entrevista durante a semana, e você acompanha os principais recortes no podcast Brasileira Mídia.